Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está nesse lugar. Você crê nisso? Amém. Espírito de Deus está nesse lugar. Jesus, o verdadeiro, está nesse lugar. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Amém. Bendito seja o Senhor. É sobre isso que nós vamos conversar a partir de hoje. Jesus, o verdadeiro. Esse é o tema da nova série de mensagens que Deus colocou no meu coração para ministrar a você e ao seu coração. E o meu principal objetivo com essa nova série é ajudar você, é ajudar a cada pessoa que for alcançado por ela a descobrir quem é Jesus, o que ele ensinou, como ele viveu e como ele se relaciona com Deus Pai e com as pessoas. Nós não temos a menor dúvida de que Jesus está vivo e ele continua agindo. Não temos a menor dúvida disso. E entre nós isso tem acontecido. Quer ver um exemplo? Vem cá, Célia, por favor. Eu vou convidar a Celinha para vir aqui, né? A Célia é uma querida nossa, e ela precisa terminar o que ela deixou pela metade, algumas semanas atrás. Ela nem sabia que estava pela metade, né? Mas Deus sabia que estava pela metade. A Célia é uma querida nossa, já há muito tempo servindo na nossa comunidade, e ela é casada com um bonitão que está ali atrás. O bonitão você está me devendo, hein, Mimi? Um Hamilton, né? Um querido nosso, cresceu aqui com a sua família, irmão do Celso, enfim, né? E tem uma história muito linda do que Deus fez na vida dele ao longo desse ano, mas ao mesmo tempo ele passou por muitas batalhas, por muitas lutas, e nesse ano nós tivemos no mês de setembro, outubro, a nossa campanha de 21 dias de oração. E ele estava numa batalha muito grande, numa luta muito grande, em busca da aposentadoria do Hamilton. Mas deixa eu pedir para você contar essa história. O que Jesus fez? Chega aqui mais para frente. Isso! Diz para ele, mas desde o começo. Porque teve gente que pegou só a metade. E agora a gente vai terminar essa história. Boa noite, igreja. Deixa eu ver, acho que eu não liguei para você, desculpe. A falha foi minha. Agora sim. Boa noite. Nós estamos passando por uma situação, por uma situação bem complicada com o Hamilton, de saúde mesmo. O Hamilton, por conta da diabetes, perdeu a visão, anda com dificuldades. Então, assim, foi um processo muito dolorido mesmo, né? Mas Deus veio restaurando e está restaurando a saúde do Hamilton. Né? Então, por conta disso, eu saí do serviço para cuidar do Hamilton, porque assim seria melhor para nós, né? Nós temos uma rede de apoio muito boa, mas precisava que eu estivesse com ele. Então, foi isso que foi feito. Pedi direcionamento a Deus e isso foi feito, né? E Deus tem nos sustentado até então. Só que, assim, dinheiro acaba. E estava acabando. E nós, há um ano atrás, quando começou o processo do Hamilton, nós entramos com um pedido de aposentadoria para o Hamilton, porque é lei, ele pode, é o direito dele. Né? Porque ele perdeu a visão, não tem mais, só por um milagre. Eu creio em milagres, mas também Deus capacita os médicos para isso. Né? Então, assim, nós entramos com esse pedido faz um ano e nada de respostas. Foram pedidas várias perícias e cada perícia que era pedido, eles pediam mais documentos, pediam mais laudos. E eu e o meu escudeiro fiel, que é o Celso, meu cunhado, a gente corria atrás de tudo mesmo, e vários hospitais, que o Hamilton ficou internado por conta disso, e chegávamos com laudo, e aí precisava de mais laudo. Chegava com documento, precisava de mais documentos. E assim foi feito. E na campanha de oração, eu tive um Felipe, como eu já falei, na minha vida, que me chamou para ver. Foi a Aline Vital. Ela me chamou naquele dia. Eu falei, é para mim essa mensagem. Porque eu orava, eu pedia a Deus, mas faltava alguma coisa. Foi numa live de oração, né? Que nós fazemos terça e quinta-feira pelo Instagram. Foi numa live de oração. Eu fiz a campanha, nós fizemos a campanha, né, completa. E naquele dia que a Aline falou, ela me chamou, a Aline me chamou para que eu viesse ver. E aí eu me prostrei e falei para Deus, Deus, está em tuas mãos. Eu já tinha entregue para Deus? Já, claro que eu já tinha. Mas eu entreguei e peguei. Eu entreguei e peguei. Eu não tinha entregue completamente nas mãos de Deus. E naquele dia eu entendi
que eu tinha que entregar nas mãos de Deus. E assim eu fiz. E descansei. Literalmente, eu descansei no Senhor. Naquele dia, foi marcada a perícia, uma perícia que a gente precisava, que é uma perícia judicial. Foi pedida essa perícia e estava assim, protelando, porque faltava vários documentos aos olhos dos peritos, né? Mas aos olhos de Deus, não. E dia 5, foi marcada essa perícia. Foi quando eu falei aqui, né, o que tinha acontecido, e nós fomos para essa perícia. E quando chegou lá na perícia, foi bem assim, bem complicado. A perita, assim, um amor de pessoa, mas ela fez vários questionamentos. Mas nós tínhamos as respostas, né? Porque antes de sair de casa, nós oramos, pedimos direcionamento a Deus, e foi isso que ele fez. E todas as perguntas que ele fez, nós respondemos o nosso dia, porque ela perguntou coisas que aos nossos olhos eram absurdas, né? Como que o Hamilton fazia para tomar banho? Como que o Hamilton fazia para comer? Eu falei, eu estou em casa para isso. Eu é quem auxilia o Hamilton em tudo, em tudo. E aí, ela falou para mim, falou para nós, que em 48 horas sairia a resposta. A resposta dessa perícia saiu dia 30, isso foi no dia 5 de outubro. A resposta saiu no dia 30 de outubro, que seria em 48 horas. Ficamos aflitos, tudo, claro, porque somos humanos, né? Mas, assim, a todo tempo, nas nossas orações, a gente sempre ouvia Deus dizer, acalma-te, acalma-te. Então, isso, agora, dia 30, para a glória de Deus, recebemos uma ligação do advogado, o Hamilton está aposentado. Mas você acha que é só isso? Você acha que é só isso? Não, não é só isso. Por conta do Hamilton ter essa dependência, o Hamilton também tem direito a uma cuidadora. Essa cuidadora sou eu, que também vou receber por cuidar dele. Esse é o Deus que a gente serve, esse é o Deus que provê. Amém. Dá cá um abraço. Jesus te abençoe, viu? Nossa, o dia que a Célia me ligou, eu estava dirigindo, quase bati o carro. Deus te abençoe. Pastor Flávio, quase bati o carro. Eu encostei o carro, comecei a gritar, dizer, Célia. Ele está posando, pastor, mas não é só isso. Eu falei, como não é só isso? Levanta a mão, Milton. Para quem não sabe quem é você, sim, esse bonitão, cheirosão, lindão. Eu falei que o dia que eu tratar ele bem, ele vai embora. Né? E nesse processo todo, sabe o que é mais lindo disso tudo? O Hamilton voltou para Jesus, está firme com Jesus, reconciliou a vida dele com Jesus. E eu disse para ele, cara, essas dores, Deus vai usar você, a gente nem tinha ideia do que ia acontecer, para inspirar e abençoar e mover a fé de muita gente, como fez com a gente nessa noite. Sabe, esse é Jesus, o verdadeiro. O problema é que as pessoas muitas vezes não conhecem, não sabem quem é Jesus. Porque, como seres humanos, se você parar para pensar, a gente gosta muito de definir as coisas, de colocar etiquetas, colocar rótulos, né, nas pessoas, nas coisas, enfim. E às vezes a gente faz a mesma coisa com Jesus. E a pergunta que eu quero começar fazendo para você é como é que nós definimos Jesus? Como é que a gente define o nosso relacionamento com Jesus? Em que categoria você coloca Jesus? Onde é que Jesus se encaixa na nossa vida? Sabe, se tem uma pergunta que é importante e que pode mudar a história de todo ser humano, a resposta dela é: quem é Jesus? Como você define Jesus? Como você descreveria, se alguém perguntasse, a pessoa de Jesus? Sabe, nós falamos aqui, cantamos, né? Como é que você, quando você ouve o nome de Jesus, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Qual é a primeira imagem? Em outras palavras, quem é Jesus para você? Quer ver como nós pensamos nessa questão de rótulos? Eu vou colocar uma imagem para você aqui na tela, e eu queria que você, ao olhar para essa imagem, como você definiria esse homem que a imagem dele vai ser projetada na tela aí? A primeira impressão que vem para você, a primeira ideia que vem ao seu coração, quando a imagem dele é projetada, qual é? Já vai chegar já, isso é para gerar expectativa, é tudo combinado, ensaiado, você já começou a pensar, quem é? Quem será? Quem será? Então, a gente às vezes olha para as pessoas e cria uma impressão, uma primeira impressão, e a gente às vezes cria rótulos.
a gente cria rótulos sobre as pessoas, cria imagens sobre elas. Por exemplo, está aí, quando você olha para esse sujeito, como é que você definiria esse personagem, essa pessoa? Maldade, genocídio, o que mais? Como você o definiria? Tudo de ruim, né? Talvez uma expressão boa fosse essa, é um louco. É um louco. Deixa eu botar uma outra imagem para você. Como é que você definiria essa mulher? Uma palavra que a definiria. Madre Teresa de Calcutá. Bondade, né? Que mais? Gente, olha, altruísta, alguém que entregou e devotou a sua vida para servir aos outros. Deixa eu colocar uma outra imagem para você. Olhando para esse personagem, como é que você o definiria? Esse pastor batista, Martin Luther King Jr. Missionário, revolucionário, missionário, fé, visionário. Aí, ó, veja que és profeta. Sonhador, sermão mais famoso dele, né? I have a dream. Eu tenho um sonho. Esse agora é muito conhecido. Como é que você definiria esse homem? Billy Graham, pastor Billy Graham, pregador, evangelista, servo de Deus. Vários adjetivos. Talvez o maior evangelista do século XX, um dos maiores da história. É interessante porque, quando a gente olha para esses personagens, eles trazem respostas imediatas para a gente. Agora, quando você olha esse personagem, né, o que vem ao seu coração? O que vem a você? Qual é a imagem que vem? Esse homem aqui. Salvador? O que mais? Tá bom, e esse aqui? Opa, esse aqui não tem. Não, pastor, quem é que está? Esse. Talvez você prefira esse. Ué, mas eu falei desse, ou desse. Afinal de contas, esse? Talvez é porque é da sua geração e é o que está em alta nesse tempo. Mas talvez antes da série fosse esse, alguns que vieram do catolicismo, esse, ou os estudiosos. Sabe, esse é o grande problema. Sabe qual é o grande problema? Nós criamos vários Jesuses. Nós criamos, espera aí que está congelando ali, ó. Eu preciso que a técnica me ajude. Nós criamos vários Jesuses. Né, eu coloquei o primeiro, começou Salvador, eu botei outro e disse assim, mas é o mesmo, era ele? Não, peraí, mas e esse outro? E é interessante, né, que quando vê a imagem do mais atual do The Chosen, não é esse é Jesus. Esse é o Jesus. Sabe, é muito interessante porque o grande desafio para nós, e o grande problema, talvez seja esse. Vamos lá, vamos ver se vai voltar, que eu preciso disso para me ajudar a comunicar. É que a gente cria vários Jesuses na nossa vida. Cada um cria o seu próprio Jesus. Quem nunca viu The Chosen, essa última imagem não comunica nada. Talvez aquela primeira, talvez... Posso ir? Talvez a outra imagem, deixa eu ver aqui. Ela estava indo bem e travou. Mas enfim, a gente cria a imagem de vários Jesuses. A gente cria um rótulo ou uma definição personalizada, mas que talvez não corresponda à verdade. Que talvez não corresponda à verdade. Não está porque está diferente da minha aqui. Agora foi. Isso. A gente cria a ideia de vários Jesuses, né? E começa uma construção, né, de quem é Jesus. Talvez seja esse, talvez um pouco desse, talvez um pouco desse, talvez do outro, talvez de mais um outro, né? Cada um vai construindo a sua própria imagem de Jesus, a sua própria definição de Jesus. E o meu propósito para você nessa série de mensagens, à luz da Bíblia, é nós conhecermos e descobrirmos quem é o verdadeiro Jesus. Para responder a essa pergunta, nessas 4 semanas, nós vamos trabalhar sobre quem é Jesus, o Jesus verdadeiro. E eu quero começar hoje falando a você sobre definir Jesus. A gente começa descobrindo quem é o Jesus verdadeiro, olhando para a Bíblia e definindo quem é Jesus. A gente precisa definir Jesus, sabe por quê? Porque o cristianismo, infelizmente, o cristianismo deixou de ser um relacionamento com Jesus e se tornou uma opção, uma opção cultural.
Ser cristão deixou de ser alguém que tem um relacionamento com Jesus e se tornou uma opção cultural. Se você perguntar para a maioria das pessoas à sua volta, a grande maioria, no Brasil de hoje, a grande maioria vai dizer que é cristã. Mas a gente precisa entender que cristianismo é muito mais do que uma crença cultural. Cristianismo é muito mais do que uma religião que nós herdamos dos nossos pais ou dos nossos avós. Sabe, à luz da Bíblia e do Evangelho, só é cristianismo de verdade se Jesus se tornar o Senhor. Só é cristianismo de verdade se Jesus se tornar o Salvador pessoal. Só é cristianismo de verdade se Jesus se tornar aquele a quem você segue e a quem você serve. Nós estamos próximos do Natal. A maioria das pessoas celebra o Natal, que é o nascimento de Jesus, celebra a Páscoa, que é a morte e ressurreição de Jesus, participa de cultos, alguns participam de missas de vez em quando, mas não passa muito disso. Sabe por quê? Porque desde criança, eu estou falando de Brasil, que é a nossa realidade, nós somos cercados por uma cultura de cristianismo. Nós somos cercados por essa cultura de cristianismo e achamos que cristianismo é isso. Agora, deixa eu chamar a sua atenção para algo. Para pensar em Pedro e João, por exemplo, dois dos primeiros discípulos. Pedro e João tinham uma igreja onde eles iam cantar e falar sobre Jesus? Não. Não. Eles não tinham igreja, não tinham louvor, eles não tinham nada cultural de cristianismo para impactá-los. O que Pedro e João tinham do cristianismo? Eles só tinham uma pessoa. Eles só tinham um homem. Apenas uma pessoa que mudou a vida deles para sempre. Sabe, eles foram chamados para seguir esse homem. Eles viram esse homem fazer milagres, ouviram seus ensinos. O que eles podiam falar a respeito de Jesus, eles não tinham lido num livro, eles não tinham aprendido numa escola cristã, no CFC, quando eram crianças. Mas era apenas isso. Se você perguntasse, tá bom, por que vocês são cristãos? O que vocês conhecem do cristianismo? Eles iam dizer, nós conhecemos Jesus o Cristo. Nós conhecemos o que Ele fez, foi o que nós vimos. Nós conhecemos o que Ele disse, o que nós ouvimos. Sabe, Pedro e João, eu estou usando esses dois, que eram talvez dois dos mais próximos, eles ficaram impactados, não por um culto, mas uma celebração, um ritual religioso, mas eles foram impactados, impressionados por uma pessoa, não por uma religião que fazia sentido para a mente deles. É por isso, se você fosse conversar com Pedro e João, pode ter certeza, eles não tinham outro assunto. Você ia começar a conversar com eles, ia rodar, eles iam falar sobre o quê? Jesus. Porque Jesus fazia parte da vida deles. Sabe, hoje o cristianismo, o que a gente chama de cristianismo, está tão cheio de coisas secundárias. Coach cristão, coach gospel, empreendedorismo gospel, negócio, música gospel, produtos. Sabe, o cristianismo virou um mercado. Mas deixa eu dizer para você, quando a gente olha para o Novo Testamento, o cristianismo era uma coisa só. Sabe o que era cristianismo? Era Cristo. Cristianismo era Cristo. Sabe quem é Jesus para você que se diz cristão? Quem é Jesus para você que diz que ama a Cristo, que ama Jesus? Sabe o quão centrado em Jesus está a sua vida? Sabe, de verdade, no meu coração, algumas semanas atrás, quando Deus colocou no meu coração de ministrar essa série de mensagens para você, Ele me fez isso porque eu tenho a convicção de cada um de nós que nos dizemos ou nos afirmamos como seguidores de Cristo, ou até admiradores de Cristo, nós estamos precisando de uma revelação fresca a respeito de Jesus. Nós estamos precisando conhecer Jesus de verdade. Sabe, às vezes a gente diz, eu perdi a alegria da salvação, eu não sei muito se Jesus me ama. Sabe quando é que isso acontece? Quando a gente tira o foco de Jesus. Sabe, a minha oração, o meu desejo nesses encontros aqui aos domingos às 18 horas, nessas próximas 4 semanas, é que você volte o seu foco para Jesus. É que você coloque Jesus no centro da sua vida, Jesus no centro da sua identidade, Jesus no centro da sua existência. E talvez você diga, por que a gente deve fazer isso? Por quê? Que mudança isso pode trazer? Que importância isso tem? Sabe por quê? Porque Jesus é simplesmente a pessoa mais importante da história. Depois de milhares de anos de história, onde passaram bilhões de seres humanos, Jesus continua a ser a figura mais conhecida de todas. Eu não sei se você sabe, mas os estudos apontam que Jesus é o rosto mais reconhecido e o nome mais conhecido da história. Tanto que eu coloquei imagens diferentes, na hora que bateu, você disse, é Jesus. Pelo menos aquilo que se diz ser Ele.
Quase 30% do planeta Terra adora Jesus. 25%, ou seja, 1/4 do planeta o chama de Deus. Se você der um Google aí, em menos de 2 segundos, vão aparecer milhões de resultados. Se você escrever lá, Jesus, milhões de resultados falando a respeito dele. Sabe, a história da humanidade, ela está dividida em 2 partes. Quais são? Quem lembra do período da escola? Antes de Cristo e depois de Cristo. Sabe, Jesus se tornou tão influente que 2000 anos depois dele ter morrido ou ter deixado a sua existência aqui, 2000 anos, no domingo escaldante de novembro de 2023, nós estamos falando a respeito de quem? Jesus. 2000 anos. Sabe, se nós estamos aqui hoje enchendo esse auditório, é por causa de Jesus. É por causa de Jesus Cristo. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Sabe, que tipo de pessoa é essa? Que ainda faz com que pessoas diferentes, de lugares diferentes, encham um auditório como esse, 2000 anos da sua morte, ou depois da sua morte. Então a pergunta que eu quero responder para você hoje, eu quero responder junto com você, é quem é Jesus, ou quem é Jesus para você. Sabe, é interessante que eu quero ler com você como base para isso, né? A gente precisa definir Jesus, porque Jesus, o cristianismo deixou de ser um relacionamento com Cristo, e se tornou uma opção cultural. A gente precisa definir Jesus, porque cristianismo passou a ser uma opção cultural, e deixou ser uma relação com Cristo. E eu quero então ler com você, Mateus capítulo 16, os versos de 13 a 17. O momento em que Jesus está com os seus discípulos, e ele pergunta a eles, quem as pessoas estão dizendo que o Filho do Homem é? Quem as pessoas dizem que eu sou? Mateus, capítulo 16, dos versos de 13 a 17. Olha o que diz o texto bíblico. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou Jesus, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Sabe, Jesus diz assim, foi Deus o Pai que abriu o entendimento de Pedro, para que ele pudesse definir Jesus de uma forma correta. E eu creio que não só hoje, mas essas 4 próximas semanas, nós precisamos que Deus, o nosso Pai, Ele abra a minha mente, abra a sua, abra o meu coração e o seu coração, para que nós possamos ver Jesus Cristo como realmente Ele é, o Salvador do mundo. Por isso eu queria pedir que você fechasse os seus olhos mais uma vez. E eu quero orar com você. E quero desafiar você a orar a Deus o Pai, dizendo, Senhor, abra o meu entendimento, para que eu conheça o Teu Filho Jesus de verdade. Abra o meu coração, para que eu conheça, ou reconheça, o verdadeiro Jesus. Ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, abra o nosso entendimento nessa noite, como o Senhor fez com Pedro, e com os discípulos, aqueles discípulos também no caminho de Emaús. Abra os nossos olhos espirituais. Remova, Deus, o véu que está nos nossos olhos. Remova o véu que está no nosso entendimento, na nossa cultura, na nossa religiosidade, na nossa tradução, para que nós possamos ver que Jesus está aqui nesse lugar. E vermos ou vermos como Ele realmente é. Em nome de Jesus. Amém. Sabe quem é Jesus para você? Será que Ele é apenas uma figura histórica e que você não sabe definir muito bem? Ou será que você, como eu, como eu, que define muito bem e sabe que Jesus é Deus? A gente sabe que existe um trono no céu. E se existe um trono no céu, para você, quem é que está assentado nesse trono? Será que é o Alá do islamismo que está no trono?
Será que são as múltiplas divindades que existem por aí que está no trono? Será que é Maria, mãe de Jesus, que está no trono? Sabe, a maioria das pessoas nem sabe o que significa o nome Jesus. Você sabe o que significa o nome Jesus? Alguém aqui sabe, não? O significado do nome Jesus? Mais do que isso, quase Salvador. O nome Jesus, ele significa Deus salva. É por isso que ele recebeu esse nome. Quando a gente vai para a Bíblia, isso está lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, olha como é que o poder que Deus o Pai deu a ele quando escolheu o seu nome. O texto diz assim: a virgem vai dar à luz a um filho, e você dar-lhe-á o nome de Jesus. Por que que o nome dele vai ser Jesus? Porque é bonito? Porque é legal? Não, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu não sei se você parou para pensar, né? A Bíblia, ou para a Bíblia, a gente tem vários nomes para Deus. A gente acabou de cantar Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Shalom. Mas só há um nome dado ao Deus encarnado, ao Deus que se tornou homem. Que nome é esse? Que nome é esse? Só tem um. Sabe? Só há um nome. Segundo Atos capítulo 4, versículo 12. Só há um nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. E esse nome é o nome de Jesus, que significa Deus salva. Sabe, quando Deus escolheu Jesus para dar o nome àquele bebê, ele tinha um plano muito claro para a salvação de todo ser humano. Sabe, ao dar esse nome para aquele bebê, para o seu filho encarnado, sabe o que Deus estava dizendo? Ele estava dizendo assim: olha, eu tenho um plano de salvação para todos. Eu tenho um plano para salvar cada ser humano que chegar a esse planeta. E esse plano tem um nome: Jesus. Eu tenho um plano, sabe qual é o plano para salvar a humanidade? Esse plano passa por Jesus, esse plano acontece através de Jesus. Fora dele não há salvação. O nome dele significa isso. Atos 4,12 diz isso. Paulo vai dizer: porque debaixo dos céus nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação fora de Jesus. O nome dele diz isso, o nome dele explica isso. Mas para que não fique dúvida para você, para a gente definir Jesus, quem é esse Jesus verdadeiro, vale a pena ver como é que o Pai o descreveu. Como é que o Pai dele, como é que Deus descreveu Jesus? Muitas vezes Deus colocou um rótulo em Jesus. E a grande maioria das vezes esse rótulo foi o mesmo. Como que está em Mateus capítulo 3, versículo 17, ele diz: sabe quem é Jesus? Vamos ler juntos? Este é o meu filho, em quem? Uau! É assim que Deus, o Pai, define Jesus. Sabe, muitas vezes Deus declarou, o Pai declarou: esse é o meu filho amado. Sabe, é como se, sabe quem é pai e tem um filho e chega num lugar que as pessoas não conhecem, filho é recém-nascido, ou vai levar para a família que não vê há muito tempo. Aí quando você chega, né, pai coruja, vamos falar nem das mães, vamos falar de pai. Pai coruja, como é que geralmente você chega e vai apresentar os filhos? Quem é esse aí? Esse aqui é o meu filhão. Quando ele parece com você, então, aí você se acha, né? Esse é o meu filho amado, essa é a minha filha, esse é o meu filho. Sabe, é como se Deus não aguentasse. E quando ele foi apresentar ao mundo quem era o filho dele, é como se ele pegasse um megafone e dissesse, olha, e declarasse muito alto o seu amor e a sua admiração pelo seu filho. Ele diz: esse é o meu filho amado. Tudo que eu tiver para falar, eu vou falar através dele. Tudo que eu tiver para fazer, eu vou fazer através dele. O que eu tenho para realizar é através dele. O amor que eu sinto por vocês, vocês vão conhecer através dele. Sabe, Deus é amor, a Bíblia diz isso. E ele ama o seu filho Jesus. E o que isso tem a ver com a gente? Quando a gente entende que Jesus é o filho amado, ele está dizendo para nós que ele ama o seu filho, e a partir disso, ele ama todos aqueles que recebem o seu filho como Salvador. O Evangelho de João vai dizer isso no capítulo 1. Ele veio, quem? Jesus, para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam, não reconheceram, não valorizaram. Mas bendito seja o nome do Senhor, a tantos quantos receberam o Filho amado de Deus, a todos quantos receberam o Filho amado de Deus, Jesus, não o filho do carpinteiro, não o filho de Maria, mas o Filho amado, Jesus como Filho amado de Deus, Jesus como Salvador. Deus deu a esses e a essas o poder e o direito de serem chamados o quê?
filhos e filhas de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, quando você entende que Jesus é o Filho amado de Deus, que Ele é o Salvador e aquele que salva, você recebe o direito de também ser um filho e uma filha amada de Deus, em quem o Pai se agrada. É por causa de Jesus. Como é que o Pai definiu Jesus? Meu filho amado, meu filho amado. Agora, como é que os discípulos definiram Jesus? É interessante, a gente já viu, em Mateus 16, que quando Jesus pergunta quem Ele é, Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você deve se lembrar da passagem, depois da ressurreição de Jesus, quando Tomé encosta, nos cravos e nas feridas, ele volta para Jesus, e como é que ele diz, quem ele diz que Jesus é? Senhor meu, Deus meu. Sabe, deixa eu dar um exemplo para você. Eu sou seu pastor, a maioria de vocês, pastoreada por mim. Alguns me conhecem aqui há 19 anos, tem 19 anos que eu sou pastor dessa igreja. Mas vamos dizer que houvesse a possibilidade, nós fôssemos fazer aqui algo, e você pudesse ficar comigo, e caminhar e viver comigo, durante os próximos 3 anos, diariamente. Nós íamos realizar muitas coisas juntos. Nós íamos trabalhar juntos, viajar juntos, resolver problemas juntos, lidar com as lutas juntos da vida. Sabe, eu não sei assim muito o que ia acontecer, mas uma coisa eu posso garantir a você. Depois de 3 anos convivendo diariamente comigo, você ia estar convencido de uma coisa, que eu sou um tranqueira. Que eu não sou, talvez estou muito longe daquilo que você imagina de me ver pregando. Sabe, depois de conviver 3 anos comigo diariamente, dizer, meu Deus, isso é que é o meu pastor. Foi isso aí que Deus chamou. Não é possível. Uai, é assim que ele reage. Oh, tem hora que ele pensa isso, tem hora que ele faz aquilo. Por que eu estou dizendo isso para você? Quando a gente olha e volta para os textos bíblicos, a gente vê que Jesus foi diferente. Aqueles homens passaram 3 anos convivendo diariamente com Jesus. E a beleza do Evangelho é que quanto mais eles conviviam, quanto mais tempo eles passavam com Jesus, eles não se decepcionavam mais, pelo contrário. Eles admiravam mais aquele homem e afirmavam cada vez mais convictos, não tem jeito, ele é o Filho de Deus. Não tem como negar, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Sabe, essa é a maior confirmação de que Jesus era mesmo quem ele dizia. Porque uma coisa eu dizer para vocês, e pregar para vocês e falar aqui, vai perguntar para minha esposa e para os meus filhos quem eu sou de verdade. Não, não pergunta, é melhor para você não se decepcionar. Melhor não, porque quando a gente convive com alguém, é que a gente sabe quem essa pessoa é. E o que me chama a atenção no Evangelho é que esses homens que conviveram diariamente com Jesus por 3 anos, fizesse chuva ou sol, dias bons, dias ruins, dias difíceis ou dias fáceis, quanto mais o tempo passava, ao invés de se decepcionarem, eles se encantavam mais, eles se apaixonavam mais, eles queriam estar mais perto dele, porque eles reconheciam que ele era mesmo quem ele dizia que era. Sabe, se você for olhar no entorno, Jesus era acompanhado por dezenas, talvez centenas de pessoas. Então, quando a gente olha quem o Pai dizia que ele era o Filho amado. Quem os discípulos diziam que Jesus era? Ele é o Filho de Deus. Agora, vamos pensar nos adversários? Quem os adversários, ou como os adversários definiram quem era Jesus? Como é que eles o rotularam? Mateus capítulo 3, ou Marcos capítulo 3, versículo 10, diz uma certa passagem que Jesus havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar neles. Sempre, presta atenção, não era algumas vezes, não era de vez em quando, mas sempre que os espíritos imundos, ou seja, demônios, o viam, prostravam-se diante dele e gritavam. Gritavam o quê? Vamos dizer juntos? Tu és o Filho de Deus. Ei, como é que os demônios o definiam? Como é que os demônios o definiam? O Filho de Deus. Aí você diz, mas são seres espirituais, tá bom, quando Jesus estava na cruz, e os soldados romanos o crucificaram, você deve se lembrar dessa passagem, você lembra do centurião? Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, viram um terremoto, tem Marcos 27, 54, e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, vamos ler juntos? Verdadeiramente
esse era o Filho de Deus. Bom, se a gente parar para pensar, o Pai o chamou de Filho, Filho de Deus. Os discípulos o definiram, gente que conviveu com ele todos os dias, o Filho de Deus. Os seus adversários espirituais, os demônios ou os humanos, o reconheceram e o chamavam de o Filho de Deus. E por que eu estou dizendo isso tudo para você? Porque a gente olha para o mundo hoje, como é que o mundo define Jesus? Como é que o mundo definiu Jesus? E se você procurar, existem diferentes opiniões. Muita gente diz que Jesus foi um louco, um lunático. No texto que a gente leu de Mateus 16, você sabe, tinha gente que dizia que Jesus era uma reencarnação de Elias, ou uma reencarnação de Jeremias, ou de alguns dos profetas. Teve gente que chamou Jesus de mestre, outros chamaram de revolucionário. Alguns ainda hoje dizem que Jesus, na verdade, foi um espírito evoluído. Tinha até uma canção que foi mudada, porque foi composta de uma forma errada, os mais antigos devem se lembrar, que dizia, ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Mudaram isso, porque ele não foi mártir da paz, ele veio para ser o Salvador, o Filho de Deus. Aí eu acho que perceberam, alguém deve ter pregado para esse autor, ou para essas pessoas que era Jesus, aí mudaram a canção para dizer, ele veio ao mundo, acho que era para pregar e dar paz, alguma coisa assim, para salvar e dar paz. Hã? Príncipe da paz, como príncipe da paz. Sabe, o mundo, e às vezes dentro da própria igreja, as pessoas estão confusas, ou seja, o pai o chamou, né? O pai o chamou de Filho de Deus. Os discípulos o chamaram de Filho de Deus. Os inimigos o chamaram de Filho de Deus. E o mundo diz, não sei. Às vezes a igreja não sabe definir. A igreja não sabe explicar quem é Jesus. Então, deixa eu dizer para você como é que o próprio Jesus se define. Como é que ele se autodescreveu? Se o nosso objetivo é descobrir o verdadeiro Jesus, vale a pena ouvir o que ele disse. Sabe, é interessante que a resposta a essa pergunta, vinda dele, está nas 7 vezes em que ele declara, eu sou. Está lá no Evangelho de João, você pode ler depois. Existem 7 momentos que ele fala a respeito dele e diz quem ele é. Sabe, por exemplo, se você chega num lugar e vai se apresentar a alguém, como é que geralmente você faz? E aí, valeu, estou aí. É assim não? A pessoa não te conhece, oi, tudo bem? Tudo bem. Aí você fica quieto, não? Qual é a primeira coisa que geralmente você faz quando chega num lugar que ninguém te conhece ou você é apresentado a alguém? Prazer, meu nome é fulano, eu sou Beltrano, eu sou... Então deixa eu dizer para você, Jesus está aqui nessa noite para que você o conheça de verdade. Jesus está aqui nessa noite para dizer para você, sabe quem eu sou? E ele vai dizer para você, eu sou o pão da vida. Sabe quando ele diz eu sou o pão da vida, quando ele diz que ele é o pão da vida, ele está dizendo que toda fome, toda sede na nossa alma só pode ser satisfeita num relacionamento pessoal com Deus, o Deus que se fez carne, que se chama Jesus Cristo. Quando ele diz que ele é o pão da vida, ele está dizendo, ele é o pão da vida, e assim como quando você acorda, todo dia, você precisa de algo para comer, ele é o meu, ele é o seu, ele é o nosso pão, nós precisamos de Jesus para viver, só ele pode saciar. Sabe, Jesus, sabe o que ele diz a respeito dele? Ele diz, eu sou a luz do mundo. Jesus quer declarar que o Jesus verdadeiro, sem ele, tudo é completa escuridão. Se você está confuso, se você não sabe qual direção tomar, se você está buscando uma luz espiritualista, está buscando iluminação em religião, você está buscando uma luz no fim do túnel, deixa eu dizer para você, isso só vai te levar a mais escuridão e trevas. Mas se você tiver a luz do mundo que é Jesus, você vai enxergar, porque ele é a luz do mundo. Sabe como é que ele se apresenta? Ele diz, eu sou a porta. Sabe, tenta visualizar um muro, uma parede onde não há uma porta. É assim que muitas vezes a humanidade está olhando para o futuro e procurando Jesus. A humanidade está buscando uma porta, as pessoas estão buscando uma saída, estão buscando uma alternativa. E Jesus está dizendo, eu sou a porta,
Jesus veio ao mundo e Ele revelou para nós uma porta, uma única porta que dá acesso à presença, ao trono de Deus. Só existe uma porta que leva ao Criador, só existe uma porta que pode salvar, só existe uma porta que pode mudar a sua história, só existe uma porta, e essa porta se chama Jesus. Fora dele não existe outra passagem para Deus. Sabe como é que Ele se apresenta? Ele diz: eu sou o bom pastor. Jesus é aquele que nos faz repousar em pastos verdejantes. Jesus é aquele que, como pastor, pode me conduzir e te conduzir às águas tranquilas. Jesus é aquele que restaura a nossa alma, restaura o nosso vigor. Sabe, mesmo quando você andar por um vale de trevas, de sombra e de morte, tenha certeza de algo: Ele vai estar com você, porque Ele é o bom pastor. É Ele quem diz isso a respeito dele mesmo: eu sou o seu bom pastor e nada vai te faltar. Sabe quem é Jesus? Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, você está buscando imortalidade? Você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? Você está buscando vencer a morte? Você quer ser imortal? Jesus está dizendo: eu tenho imortalidade para dar para você. Sabe, sem Jesus, você vai ter morte eterna, separação de Deus. Mas Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá para sempre. Sabe quem é Jesus? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe, Ele declara que Ele é o único caminho para você e eu termos vida. Sabe, a sua vida está ruim, a sua vida está incompleta, está sofrida. Que lugar Jesus ocupa na sua vida? Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa é uma grande notícia. Se você põe a sua fé em Jesus Cristo, se você colocar a sua fé em Jesus Cristo, se você segui-lo de todo o seu coração, você vai estar no caminho certo. Não no caminho errado, mas no caminho certo. E sabe qual é o nome desse caminho? O nome desse caminho é Jesus. O nome dele é Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Deixa eu dizer, você pode cursar qualquer universidade, pode fazer mestrado, curso técnico, SESC, ter MBA, pós-doutorado, Master Blaster, Dragon Ball Z, sei lá do que, do espaço de título. Você pode ser o doutor Cabeção, o nerd gospel, pode. Mas se você não tiver Jesus, você não conhece a verdade. Você não conhece a verdade, porque Ele diz: eu sou a verdade. Pode até parecer legal, pode até parecer correto, você pode até ter um diploma de bacharel em teologia, doutor em teologia, com ele ter lido a Bíblia 208 vezes, mas se você tem Jesus, você não tem a verdade, porque Ele é a verdade. Jesus é a verdade. Sabe quem é Jesus? Por último, Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Sabe o que isso significa? Isso significa simplesmente que se você não se mantiver conectado em Jesus, você vai secar e morrer. Sabe que tem gente definhando, inclusive gente que se diz cristã, que está definhando emocionalmente, espiritualmente, até fisicamente, porque se desconectou de Jesus. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. E o inverso é verdadeiro, porque da mesma forma que se você não se mantiver conectado nele, você vai secar e morrer. Se você permanecer diariamente, lendo a Bíblia, orando, em comunhão com Ele, se você permanecer conectado diariamente com Jesus Cristo, pode ter certeza, Ele que é a videira, vai gerar vida em você, vai transmitir vida fluindo dentro de você, e mais do que isso, Ele vai fazer a sua vida frutificar. Sabe, no mundo existem dois tipos de pessoas: gente que nunca se conectou a Jesus, e por isso é seca por dentro. Gente que nunca se conectou a Jesus, por isso que a vida não faz sentido. Por isso que vai para as drogas, para o álcool, para a prostituição, vai buscar no dinheiro, está secando e morrendo. Mas o que é pior é que tem outro tipo de pessoas, porque essas pessoas, elas precisam se conectar a Jesus, precisam fazer de Jesus a sua fonte de vida. Talvez você está aqui ouvindo essa palavra, ou vai ouvi-la gravada depois, sua vida está sem sentido. Deixa eu dizer para você, se a sua vida não está conectada em Jesus, não está conectada em Jesus, ela ela vai secar e vai morrer mesmo.
Se a sua vida não estiver conectada a Jesus ou em Jesus, ela vai secar e vai morrer mesmo. Se você nunca se conectou a Jesus, se você nunca o reconheceu como Filho de Deus, como Senhor e Salvador, ela vai secar e morrer. Mas o pior não é isso, o pior é o segundo tipo de pessoas, cristãos, que de alguma forma se conectaram a Jesus, são de Jesus, mas no meio do caminho, por conta da luta, da dor, da dificuldade, da decepção, da tristeza, de pecados que cometeu, ou de coisas que fizeram, acabaram se desconectando da videira verdadeira. Ele diz: ei, eu sou a videira verdadeira. Se você se desconecta de Jesus, você começa a perder vida, porque se você não permanece em Jesus, não existe vida. Não existe vida. Sabe, depois de ouvir o Pai falando a respeito dele, os discípulos definindo, os inimigos definindo, o mundo completamente perdido, e ouvindo o meu próprio Jesus dizendo: sabe quem eu sou? É esse quem eu sou. Eu quero caminhar para o final perguntando a você, como é que você define Jesus? Sabe, muita gente não sabe. Se eu perguntasse para você: defina Jesus para mim. Tem gente que não sabe em que caixa eu colocaria Jesus. Será que eu coloco Jesus na caixa da religião? Talvez Jesus para você esteja na caixa do: mais tarde eu penso nisso. Eu sou muito jovem, não preciso pensar em Jesus. Talvez você colocasse Jesus naquela caixa onde está tudo que você não sabe explicar direito. Então eu amo Jesus, mas não sei explicar, eu não sei dizer. Sabe, a maioria das pessoas, ela escolhe uma definição honrosa para Jesus. Não, ele foi um grande mestre da moral. Ou então, não, Jesus foi um mestre da fé. Não, outros vão dizer: não, Jesus foi um grande profeta. E será? Deixe-me ler para você um texto de um autor que eu gosto muito, chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis, num livro dele chamado Cristianismo Puro e Simples, ele escreve o seguinte: eu estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a respeito de Jesus. Gente que diz assim, fala o C.S. Lewis: eu estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Aí o C.S. Lewis diz: essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria, no máximo, um lunático, ou então o próprio diabo em pessoa, porque o que ele dizia não fazia sentido. O que ele dizia: feliz é quem é pobre, feliz é quem chora, feliz é... Se ele fosse só um grande mestre comum, C.S. Lewis vai dizer: faça a sua escolha. Ou esse homem chamado Jesus era e é o Filho de Deus, ou então ele não passa de um louco ou de coisa pior. Você pode querer calar Jesus por ele ser um louco. Você pode cuspir Jesus e até matá-lo como você mata um demônio ou expulsa. Você pode até prostrar-se diante dele e chamá-lo de Senhor e Deus, mas que ninguém venha com uma paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Jesus, diz o C.S. Lewis, ele não deixou essa opção, ele não quis deixar essa opção, e ele termina dizendo: mas me parece óbvio que ele não era nem um lunático e nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, eu tenho que aceitar a ideia de que ele era quem ele disse que era, o Filho de Deus. Eu preciso aceitar isso. Sabe, esse é um grande argumento. E a gente pode organizá-lo dizendo o seguinte: bom, se Jesus não fosse o Senhor, se Jesus não fosse, então ele seria ou mentiroso ou lunático. Mas depois do que nós ouvimos aqui, da Escritura dizer, Jesus não era um mentiroso. Alguém que está, depois de 2000 anos de história, sendo adorado, seguido e comentado, provavelmente não era um lunático. A consequência natural é que não há outra coisa a dizer senão que ele é o Filho de Deus, que ele é o Senhor, ele é aquele que salva, ele é o Filho de Deus.
Ele é o Senhor, e Ele está vivo. Sabe, agora mesmo, Ele está sentado no trono de Deus. Ele é o Deus que salva, Jesus. Não há outro Deus, não há outro caminho. Sabe, tem gente até que vai dizer para você: que bom que você acredita, essa é a sua verdade, esse é o seu caminho, é assim que você vai chegar lá. Muita gente tem dito isso, e às vezes até parece legal, mas deixa eu dizer para você, está errado, está errado. Sabe, tem um ditado popular que diz: não, mas religião é tudo igual, né? Tudo leva para Deus? Não. O verdadeiro Jesus, ele diz: só existe um caminho, e esse caminho sou eu. Só existe uma porta, e essa porta sou eu. Só existe uma verdade, e essa verdade sou eu. Sabe, escute muito bem. Deixa eu dizer para você, e hoje à tarde eu estava pensando, refletindo, relendo isso. Deixa eu dizer para você, eu não sei você, mas para mim, do que eu tenho conhecido desse Jesus, quando eu morrer, para mim, só vai ter uma pessoa sentada no trono e olhando para mim, me esperando, e essa pessoa vai ser Jesus, o Filho de Deus. Sabe, por isso que o meu relacionamento com Ele é o que eu tenho de mais importante na minha vida. É por isso que eu não posso abrir mão todos os dias, cansado, desanimado, de buscar Jesus, clamar por Jesus, falar com Jesus, cantar por Jesus, mesmo quando às vezes parece que Ele me esqueceu, eu não sei onde Ele está, não tem jeito. Ei, será que você também está entendendo como o seu relacionamento diário com Jesus é importante? Será que você está conseguindo entender porque essa história de ler Bíblia todo dia, orar todo dia, adorar todo dia, buscar Jesus todo dia, não tem a ver com religião, não tem a ver com cultura, não tem a ver com igreja, não tem a ver com prática religiosa, não. Sabe, eu não sei você, mas será que você não gostaria de chegar lá e ficar feliz demais por ver Jesus e não ter medo da morte, porque saber que quando você morrer, quem está lá no trono é aquele que esteve no trono do seu coração e da sua vida desde sempre, Jesus, o Senhor. Sabe, tem gente que tem medo da morte, porque não sabe quando morrer quem vai encontrar no trono. Tem gente que tem medo do futuro, porque não sabe quem está no trono, não reconhece quem está no trono. Sabe, será que você não gostaria de chegar lá e ficar feliz demais ao vê-lo, ao invés de chegar diante dele e de repente dizer: Jesus, é o Senhor mesmo que está aqui, e o Senhor está no trono mesmo, e se eu estou à direita de Deus intercedendo por mim a minha vida toda? Será que você não pensa nisso? E talvez chegar tremendo de medo por saber que você vai ter e vai estar condenado por nunca ter tomado a decisão certa? Jesus, Ele é o Filho de Deus. Jesus é o único caminho para a vida eterna. Sabe, eu não sei como é que está o seu coração nessa noite, mas deixa eu dizer para você. Se nós queremos definir Jesus, Jesus, Ele é a resposta para a sua culpa. Jesus é a resposta para a sua vergonha. Jesus, Ele é a resposta para a sua dor. Jesus é a resposta para tudo que você precisar. Basta você clamar pelo nome de Jesus. Sabe, o Jesus verdadeiro, conhecê-lo, não é uma questão de conhecimento intelectual, de muito estudo, de pesquisa. Isso é importante, tem que estudar a Bíblia, nós temos o CFC aqui, é importante, mas conhecer o Jesus verdadeiro vai muito além disso. Conhecer Jesus não pode ser apenas uma jornada de mente, porque a gente precisa experimentar o que Pedro experimentou. Jesus diz aí: não foi carne e sangue que te revelou, é o Espírito de Deus que está mostrando para você que eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Deus vivo. Pedro sabia quem Jesus era, foi por isso que Pedro e os outros decidiram largar tudo. Parece negócio de maluco, né? Os caras largam tudo para seguir. Sabe por que eles fizeram isso? Porque quando eles olharam, eles conheceram Jesus verdadeiro. Eles sabiam: esse é o Filho de Deus, esse é aquele que vai salvar o mundo dos seus pecados. É por isso que João, o batizador, quando está batizando no deserto, quando vê Jesus, que ele tinha conhecido como seu primo, filho de José e Maria, quando Jesus na idade adulta chega, o Espírito Santo de Deus o revela, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o seu nome é Jesus.
Sabe como é que você define Jesus? Será que Jesus é o seu tudo? Será que ele é o seu assunto favorito? Sabe, a coisa mais importante é o seu relacionamento com Jesus. Deixa eu dizer para você, eu garanto para você, que não há nenhum pecado na sua vida, que se você reconhecer Ele como Senhor, e pedir que Ele te perdoe, Ele não possa perdoar, Ele não possa te purificar, porque as Escrituras dizem que se você confessar o seu pecado, o Senhor Jesus é fiel e justo para perdoar os teus pecados e te purificar de toda a injustiça. Esse Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos seus pecados, Ele tem autoridade para toda vez que você confessa dizer, os seus pecados estão perdoados. Quem pode dizer isso? Um padre? Um pastor? Uma religião? Não, eu não posso. Padre nenhum pode, sacerdote nenhum pode, igreja nenhuma pode, religião nenhuma pode, campanha nenhuma pode, movimento nenhum pode, mas Jesus, o Filho de Deus, pode dizer, eu derramei o meu sangue por você, eu te dou o meu perdão, eu te dou o meu perdão. Sabe, antes de terminar, eu quero ler para você, como é que o apóstolo Paulo descreveu Jesus. Sabe, Paulo, pecador inveterado, passou a sua vida, ou boa parte dela cego, achando que estava servindo a Deus, matando cristãos, vivendo religiosidade, até que um dia, ele tem um encontro com o verdadeiro Jesus no caminho de Damasco. Ele encontra o Cristo ressurreto, o verdadeiro, não da religião, não do judaísmo, não dos templos cheios, não das canções, não dos livros, mas o verdadeiro Jesus. Olha como é que Paulo descreve o seu Jesus. Ele vai dizer em Colossenses 1, de 15 a 20, sabe quem é Jesus? Palavras do apóstolo Paulo, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo Ele tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele Jesus habitasse toda a plenitude, e por meio dele Jesus, Ele reconciliasse consigo Deus todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Sabe, Paulo afirma que Jesus Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. Sabe, o Deus transcendente, a Bíblia diz que Ele habitou entre nós, Ele se tornou carne. Você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus, fale com Jesus, leia sobre Jesus, clame a Jesus, cante sobre Jesus, adore a Jesus. Sabe, Ele é o autor da vida, Ele é o criador da vida, Ele é o mantenedor da vida. À luz do que Paulo diz, é em Jesus que nós nos movemos, é em Jesus que nós existimos. É Ele mesmo quem diz em João 10:10, que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E a morte que era minha e sua, sabe quem morreu? Jesus, Ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida, porque a sua morte e a sua ressurreição, ou através dela, Ele venceu a morte que era nossa, e Ele nos deu a ressurreição que era dele, para que nós pudéssemos usufruir dela. Ele trouxe luz à imortalidade, por isso que a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus, tem a vida eterna. Sabe qual é a essência da vida? Sabe qual é o sentido da vida? É conhecer a Deus e a Jesus, o seu Filho amado. Sabe, qualquer religião ou esforço mental para alcançar o céu não faz sentido nenhum. Seja o protestantismo, o catolicismo, o islamismo, o espiritismo, o budismo, o cristianismo, ou o que se chama de cristianismo. Qualquer um desses movimentos que tente alcançar o céu sem Jesus, não faz sentido nenhum, porque Jesus não apenas dá a vida, Jesus é a própria vida. Sem Jesus, os homens, mesmo vivos, estão espiritualmente mortos,
Mas em Jesus, eu e você recebemos vida plena, vida abundante, vida eterna. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Jesus é a verdade que sacia a nossa mente. Jesus é aquele que inspira a nossa conduta. Jesus é aquele que tem que inspirar os nossos passos e guiá-los. Jesus é a vida que eu e você recebemos. E se você quer viver uma vida que vale a pena, você tem que viver no nome de Jesus, pela graça de Jesus e para a glória de Jesus. Eu quero terminar perguntando para você, quem é Jesus para você no final das contas? Quem é Jesus para você? O que você está enfrentando? O que você está passando? O que parece tão difícil e impossível? A minha oração é que nessa noite, você clame por Jesus, não das canções, não da religião, não o que você ouviu falar, mas o verdadeiro Jesus. Nosso ministério de adoração vai cantar uma canção, pela primeira vez aqui, mas eu queria que nesse momento você prestasse atenção na letra dela. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas Jesus está aqui, e o meu desafio nessa noite é que você clame por Ele, não o que você ouviu falar, mas o verdadeiro, que está aqui, e quer tratar você nessa noite.